Então, Adri, como é que a constelação sistêmica pode nos ajudar nessas transições de fase, nesse processo de desenvolvimento? Conta para nós, por favor. Conto sim, querido. Coloca a minha. Isso! Muito bem, pessoal. Rapidinho, eu não tenho como esgotar em 10 minutos, que essa é a minha proposta, de falar para vocês 10 minutos. O que é a constelação sistêmica? Então, quem quiser depois mais informações, perguntas, eu posso responder ao final das apresentações e também podem me procurar, né? Me procurar aí posteriormente ou pelo Insta, que é o @adrivico, ou quem te convidou deve ter meu contato, então só estabelece essa necessidade de conversar comigo. Bom, a constelação sistema organizacional, primeiro, constelação não é nada de astrologia, de astronomia, apesar do slide, pode deixar assim mesmo, Bruno, apesar do slide parecer que é disso, tá? Então, na tradução do alemão para o português, porque o nome de constelação, inicialmente na Alemanha, ela era Familienstein, que era a colocação da família. Então, a constelação sistêmica nasceu como uma técnica terapêutica para lidar com as demandas familiares e mais psicológicas, né? Mais psicológicas, entre aspas. E depois ela foi entendendo, o Bert Hellinger, que é o criador da técnica, ele foi entendendo que, na verdade, os 3 princípios que regiam essa consciência sistêmica, eles podiam ser usados e considerados em qualquer sistema. Então, o que é um sistema quando a gente olha para a organização? Quem faz parte desse sistema? Então, inicialmente, uma pessoa que faz parte e nunca deve deixar de fazer parte, seja na memória, nos trabalhos futuros, seja na história, é o fundador. Ele tem um lugar que ninguém tira. Então, quem fundou uma empresa, ele tem um lugar perene. Quando ele fundou, ele colocou a sua própria energia, os seus valores, o seu ideal do que era o serviço que aquela empresa iria prestar no mundo. Então, isso é eterno. Então, a Débora estava comentando que hoje o pai dela faria 84 anos, que é fundador da Maratona Seguros. E a gente vê uma grande preocupação, por exemplo, Nossa, que da interessante, Débora. hein, Adri? Hoje, que legal, hoje faria. Hoje, Olha, não é por acaso, seria né? aniversário dele, não é por Interessante. acaso. Então, quando eu olho para a empresa que eu herdei, e quando eu estou com essa preocupação de passar essa empresa para uma terceira geração, que é o processo que ela está fazendo agora, eu preciso deixar viva essa memória. Tem um porquê desse nome, existe um porquê ético de como ele conduzia as coisas. Então, isso, os herdeiros, eles podem... tem toda a liberdade de atualizar a empresa, mas não esquecer quem fundou, não esquecer essas bases que fundaram a empresa, tá? Bom, e como é que a gente pode usar essa constelação sistêmica nas empresas? Então, para entender o sistema organizacional, quem faz parte? Os fundadores, os funcionários, os colaboradores, os prestadores de serviço, os meus fornecedores, os meus clientes, né? Aqueles consultores que você contrata, pontualmente ele entra para o sistema e depois ele pode sair desse sistema organizacional, mas é uma ferramenta que você consegue checar uma série de coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. São intervenções únicas, feitas normalmente ou através de uma técnica com o gestor responsável pela empresa sozinho, ou através de grupos, né, dentro dos workshops, mas é uma única intervenção e que você consegue olhar para a sua empresa e olhar o que fortalece e o que enfraquece. Então, eu já fiz várias constelações organizacionais de processos de sucessão, eu vou falar de uma delas aqui.
mas às vezes a gente acha que deixar a empresa na mão de tal pessoa é o que vai trazer força para a empresa, e não necessariamente. Então, a constelação sistêmica, ela ajuda a olhar esse campo mais sutil, né? Esse campo mais sutil que permeia as organizações. As organizações dentro da constelação sistêmica, eu fiz uma formação internacional chamada A Alma das Organizações. Tem um livro que fala sobre isso, que é com Jan Jacobi, que ele é um holandês, foi com quem eu fiz essa formação. Então, tem vários aspectos que você pode prejudicar a sua empresa, né? Várias ações que saem desses 3 princípios, mas eu não vou entrar aqui porque não vai dar tempo. Então, como é que uma constelação pode ajudar no planejamento e no nascimento de uma empresa? Então, já fiz algumas constelações sobre isso também, e a gente verifica se aquela ideia que eu estou pensando tem força, se aquela ideia vai ter liga com clientes. E quando não tem essa liga, a empresa enfraquece. Eu já fiz uma moça, ela que queria porque queria transformar a empresa dela, não transformar, ela queria criar uma empresa de acessórios ligados a ecológicos, com material reciclável. E quando a gente foi montando a constelação e fazendo a constelação, tudo indicava que ela teria sucesso trabalhando com confecção, com aulas para as pessoas entenderem esse processo de sustentabilidade dentro dos processos de produção. Então, não era a ideia inicial, e realmente não foi para frente, né? Não foi para frente. Trocas societárias. Então, como é que eu faço essa troca societária? Há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, na verdade, a gente só abria uma empresa limitada se nós tivéssemos uma outra pessoa que a gente chamava de laranja, que tinha que ter 1%, que às vezes era mãe, pai, marido, irmão, tia e etc. Não é assim que a gente abria para poder abrir uma empresa limitada? E essas pessoas, elas têm peso, porque têm energia, porque essa empresa não teria nascido sem essas pessoas. E normalmente essas pessoas são completamente desvalorizadas, esquecidas e não mencionadas. E aí eu quero fazer uma troca societária. Então a empresa cresceu, eu quero trocar isso por uma outra pessoa. A forma como eu faço essa troca, ela é muito importante na perpetuação da empresa, de como eu mantenho a história dessa empresa. Lançamentos de produtos também é uma ferramenta maravilhosa. Eu fiz uma constelação para o gerente da área de desenvolvimento de produtos da Cielo, né? E foram constelações cegas. Assim, cegas não sei que produto, porque eram produtos, como que eu digo? Ainda não lançados. Não era confidencial. Confidencial, isso, eram produtos confidenciais. Obrigada, Cláudia, não me veio a palavra. E foi sensacional, porque eu fiz o papel de uma cliente num produto, e depois eu fiquei sabendo que era o pagamento com relógio, aqueles negócios que hoje você põe a mão, sabe? E aí eu falava assim, mas eu acho que eu não confio nisso. A minha sensação como cliente era essa. Então, o que é importante um gerente de produto entender quais são as restrições que o cliente vai colocar para o produto que ele está querendo lançar? Ele muda toda a estratégia de marketing, ele muda a linguagem de marketing, ele vai atuar em cima dessas defesas que os clientes estão levantando. Parcerias estratégicas, então eu quero fazer uma parceria com uma empresa e ela é como se ela virasse um braço da minha empresa. O quanto isso vai fortalecer ou enfraquecer a minha empresa, eu também consigo ver. E aí, contando rapidamente o case de sucessão em 1 minuto, para terminar o meu tempo, eu fiz uma constelação sistêmica de uma rede de óticas, eu fiz com a dona. Ela tinha, acho que se eu não me engano, eram 3 lojas no sul, e a ideia dela, ela já tinha na faixa de quase 70 anos, 60 e poucos anos, quase 70, e a ideia era começar a passar toda a administração e gestão das lojas para o filho.
E, num primeiro momento, a organização, dentro da constelação sistêmica, ela não aceitava esse filho. E aí a gente foi buscando quais eram os caminhos, como isso poderia ser feito, e apareceu muito nitidamente que teria que ser feito, ela não poderia largar, porque a ideia dela era largar e se afastar. Então, apareceu muito nitidamente a empresa precisando de um tempo de adaptação dessa transição. Eu fiz essa constelação faz 1 ano e meio, mais ou menos, há uns 4 meses atrás, ela me mandou uma mensagem, não lembro por que e-mail, ela falou assim, a sucessão aconteceu, foi um sucesso, fizemos exatamente como apareceu dentro da constelação. Né? Então, assim, eu teria N casos para contar para vocês, mas o tempo urge. E é isso, queridos, perguntas, escrevam aí no chat e eu vou passar a bola agora para o Bruno, passar a bola para a Cláudia. Um beijo enorme. Legal, legal, Adri. Acho que tem muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas curiosidades sobre constelações, como é que elas podem nos ajudar e realmente pode ajudar muito, tanto no desenvolvimento pessoal, né, no nosso desenvolvimento, quanto no desenvolvimento das empresas e nesse momento, né, nesses momentos de troca, de evolução, de crescimento, de passagem de uma fase para outra, essa é uma ferramenta que pode ajudar bastante também. Obrigado, Adri.